Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Vicente Suela aqui, é um prazer mais uma vez. E no vídeo de hoje nós vamos falar de como a McLaren, apesar de estar dominando a temporada 2025 da Fórmula 1, sim, dominando, já que venceu 7 das 10 corridas disputadas até aqui, sendo 5 vitórias de Oscar Piastri, 2 de Lando Norris, apesar de ter uma vantagem considerável no Mundial de Construtores, de 175 pontos em relação à Mercedes, que é a segunda colocada. Apesar de tudo isso, de ter os dois pilotos brigando pelo título, né, e sendo os principais candidatos, né, na disputa do Mundial de Pilotos, a McLaren não consegue ser a protagonista de 2025. É até estranho, é até curioso falar sobre isso, mas o fato é que a McLaren e a disputa que acontece ali dentro não chama a atenção do público e por diversos motivos, sendo que o principal deles seja a falta de rivalidade entre Oscar Piastri e Lando Norris. Uma rivalidade que foi prometida desde o ano passado, é verdade. A McLaren venceu o Mundial de Construtores em 2024, né, com 14 pontos sobre a Ferrari. Tínhamos a expectativa, né, que a equipe viria mais forte, de fato isso aconteceu, que a equipe brigaria novamente pelo título e de fato isso está acontecendo. Então, como consequência disso, esperaríamos então uma disputa entre Lando Norris e Oscar Piastri pelo título do Mundial de Pilotos em 2025, que é o que de fato está acontecendo, mas não da maneira que a gente esperava, já que nos foi prometido, né, por André Stella, ele falou em alguns momentos, que a questão de o clima esquentar entre os pilotos era uma questão de quando e não se. O próprio Norris, na semana mesmo do GP do Canadá, disse a mesma coisa, que era quando iria acontecer e não se iria acontecer. Piastri também já comentou sobre isso, embora todos eles já tenham deixado claro que querem deixar o clima mais tranquilo, né, dentro da equipe, um ambiente saudável para todo mundo, mas nos foi prometido uma rivalidade mais acirrada entre os pilotos e não é isso que vem acontecendo em 2025. O primeiro grande embate entre eles, na verdade, foi no GP do Canadá, do último domingo, mas a situação ali gerou um burburinho no início, já que são os dois líderes do campeonato, já que Norris abandonou, mas tudo foi resolvido muito rápido. Norris, né, falou que era o culpado, admitiu que era o culpado, Piastri aceitou a desculpa, McLaren passou a mão na cabeça de Norris e vida que segue, né? Não mudou nada a situação da McLaren. Quando a gente esperava que alguma coisa poderia mudar, quando a gente esperava que agora a rivalidade vai esquentar, isso não aconteceu. Ou seja, falta algo na McLaren para chamar a atenção do público para essa rivalidade que está acontecendo ali, né, pela disputa do campeonato em 2025. Claro que isso pode vir a mudar daqui a algumas corridas. Foram apenas 10 até agora, faltam 14, mais da metade do campeonato. Então isso pode sim vir a acontecer, um acidente mais forte entre eles, em que mude completamente a situação ali dentro. Mas, até aqui, neste momento, McLaren, mais uma vez, apesar de estar dominando a temporada, não é a protagonista da temporada. Esse papel de protagonistas fica por conta mesmo de Max Verstappen e George Russell, mas acima deles fica por conta mesmo da Red Bull e da Mercedes. Essas duas equipes que nos trazem boas memórias de disputas boas lá de 2021, naquela disputa do Verstappen com Hamilton. Então ver a Red Bull e a Mercedes brigando é sempre algo que é interessante para o fã da categoria. E mesmo que as duas equipes não estejam com carros capazes de vencer o campeonato em 2025, mesmo assim estão trazendo mais emoção do que a McLaren, porque os pilotos principais, o Verstappen e o George Russell, possuem mais personalidade do que Oscar Piastri e Lando Norris. Essa é a grande verdade. Os dois pilotos, Verstappen e Russell, possuem mais personalidade, mais sangue no olho, mais vontade de vencer, mais vontade de derrotar o rival, podemos dizer assim, e por isso sempre nos trazem boas emoções, cenas curiosas, né, que agitam um pouco o mundo da Fórmula 1. Tudo isso começou lá em 2023 entre eles, com aquele, né, incidente na sprint do Azerbaijão, que o Russell tocou no Verstappen, e aí depois teve aquela discussão entre eles, ali mesmo quando eles acabaram de sair do carro. O clima esfriou um pouco, né, porque o Verstappen dominou aquela temporada. Em 2024 também a Mercedes sofreu bastante tempo, aí no fim do ano, lá no GP do Catar,
Houve aquela disputa pela pole position, que depois, né, que o Verstappen foi punido, que eles se reuniram na sala dos comissários, discutiram lá também, o Russell herdou a pole position, e aí no GP de Abu Dhabi, que foi o próximo da temporada, eles também trocaram algumas farpas ali na coletiva de imprensa, ou seja, ficou aquele clima que todo mundo gosta de acompanhar na Fórmula 1 no fim de 2024, mas aí a temporada acabou. Chegando em 2025, né, começou mais tranquilo, o George Russell começando bem a temporada, o Verstappen também, né, cada um com seus problemas ali, mas conseguindo um ou outro ali brilhar, né, na temporada, conseguindo bons resultados, pódios, top 5, enfim, até que chegou o GP da Espanha, quando aquela situação inteira do Verstappen de jogar o carro deliberadamente para cima do Russell, fez o Verstappen ser punido, ganhar 3 pontos na superlicença, e aí chegamos no Canadá, com eles disputando a pole position e a primeira fila sendo Russell e Verstappen. Na coletiva, na entrevista, após a conquista da pole, o Russell já deu aquela cutucada no Verstappen, dizendo que tinha mais pontos na superlicença para essa disputa entre eles na primeira fila, ou seja, é isso que o povo quer, é isso que atrai a atenção e isso que mostra a personalidade dos pilotos e conseguir brilhar para trazer a Fórmula 1, né, para trazer para a Fórmula 1 aquela essência que todos nós esperamos. Ou seja, Russell nunca teve, de fato, o carro capaz de brigar pelo título. Verstappen, neste momento, tem um carro inferior ao da McLaren. Mas nós ficamos muito mais ansiosos em ver uma disputa entre os dois do que uma disputa na McLaren. Tanto que podemos pegar como exemplo, o fim de semana, que o acidente da McLaren, como eu disse anteriormente, foi rapidamente resolvido. No fim do domingo, né, já tudo resolvido entre os pilotos, com a equipe, o assunto já estava ali meio que abafado. Enquanto que um outro incidente, onde os carros nem chegaram a se tocar, mas ali entre o Russell e o Max Verstappen no safety car, trouxe muito mais discussão e muito mais troca de farpas entre as equipes, né, com a Red Bull entrando com 2 protestos para tentar tirar a vitória do Russell. Depois recuou em um, a FIA rejeitou o protesto, e aí o Christian Horner disse que o Russell tinha feito algo ilegal, mas aí Toto Wolff, né, já na terça-feira, disse que a reclamação da Red Bull, os protestos da Red Bull foram mesquinhos, foram ridículos, ou seja, Red Bull e Mercedes, mesmo sem carro para vencer o campeonato, trazem mais entretenimento do que a McLaren vem trazendo em 2025 e por isso são as duas equipes, com os 2 pilotos, os grandes protagonistas dessa temporada. Tomara que tenham carros melhores nos próximos meses ou nos próximos anos, para que essa rivalidade fique ainda mais forte, nos traga ainda mais emoções. Mas você concorda com isso ou não concorda? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui e te vejo em um próximo vídeo.